Past continuous. Use an action that was happening at a specific moment in the past. Então vamos utilizar esse tempo verbal past continuous para falar de uma ação que estava acontecendo num momento específico no passado. Por exemplo, I was watching a movie at 10 p.m. yesterday. Eu estava assistindo um filme ontem às 10 da noite. O momento específico está sendo expresso pelo horário, at 10 p.m., às 10 da noite. Exatamente às 10 da noite, eu estava assistindo um filme. Um outro exemplo. What were you doing when I called you? O que você estava fazendo quando eu te liguei? Nesse caso, o momento específico dessa frase está no fato de eu ter ligado para você. Então, no momento que eu liguei, nesse momento, o que você estava fazendo? Ok? Então, esse é o uso do past continuous. Vamos ver a forma do past continuous, na forma afirmativa, affirmative. Para essas 4 pessoas, I, he, she, you, it, eu vou utilizar o verbo to be no passado, was, mais um verbo com ing. Por exemplo, I was working, eu estava trabalhando, em um momento específico do passado. He was working, ele estava trabalhando. She was working, ela estava trabalhando. It was working, um determinado equipamento estava trabalhando. Agora, para essas 3 pessoas, we, you e o they, você vai usar o verbo to be correspondente, were, e o verbo continua com ing, o verbo principal. Então, nós estávamos trabalhando. We were working. Você estava. You were working. Eles ou elas, they were working. Vamos ver a forma negativa. Negative. Para essas 4 pessoas, continuo com was, só que agora junto com not fica wasn't. Então, exemplo, I wasn't working. Eu não estava trabalhando. He wasn't working. Ele não estava. She wasn't working. Ela não estava. It wasn't working. Se referindo a um equipamento, ele não estava trabalhando. Para essas 3 pessoas, vai ficar o were mais o not. Fica weren't. We weren't working. Nós não estávamos trabalhando. You weren't working. Você não estava trabalhando, ou então vocês não estavam trabalhando. They weren't working. Eles ou elas não estavam trabalhando. Na forma interrogativa, interrogative, você vai fazer uma inversão do verbo to be, colocando o verbo to be antes do sujeito. Então, invertendo, o verbo to be ficou antes do sujeito. E não esqueça de colocar a interrogação. Então, para perguntar se eu estava, ele ou ela estava trabalhando, was I working? Eu estava trabalhando. Was he working? Ele estava. Was she working? Was it working? Agora, para perguntar se nós estávamos, were we working? Nós estávamos trabalhando. Were you working? Você estava trabalhando. Were they working? Eles estavam trabalhando. Vamos praticar através de um diálogo. Vamos perguntar para um colega qualquer. What were you doing yesterday at 10 p.m.? O que você estava fazendo ontem às 10 horas da noite? Então, especifiquei um horário para justificar o uso desse verbo. Então, a resposta. I was watching TV. Eu estava assistindo TV. Uma outra pergunta. What were you watching? O que você estava assistindo?
E a resposta, I was watching a movie. Ok? Então, temos aqui um pequeno diálogo. Vamos tentar fazer mais outros diálogos, substituindo as ações. Então, você pode responder que estava lendo, reading, ou então assistindo alguma coisa, watching, ou então trabalhando, working, ou estudando, studying, jogando ou brincando, playing, dormindo, sleeping, comendo, eating, e indo para algum lugar, going to. E vamos também fazer uma modificação nos advérbios de tempo, adverbs of time. Então, no lugar de at 10 p.m., você substitui e coloca yesterday at 9 a.m., ontem às 9 horas da manhã, 2 days ago at this time, 2 dias atrás, neste horário. Last year at this time, no ano passado, nesta época do ano, né? neste mês que estamos agora. Last Sunday morning, no último domingo de manhã. In 2010, at this time, em 2010, nesta época do ano. In the morning, at 6 a.m., de manhã às 6 da manhã. 2 hours ago, 2 horas atrás. E yesterday, at midnight, ontem à meia-noite. Então, procure fazer vários diálogos alterando tanto as ações, por exemplo, ao invés de watching TV, coloca outra ação. E também alterando o advérbio de tempo. Ao invés de at 10 p.m., às 10 da noite, você coloca um outro advérbio de tempo. Procure também fazer uma segunda pergunta, como foi feito nesse diálogo, explorando o que a pessoa estava, no caso do exemplo, assistindo. Se a pessoa falou que estava lendo, você pergunta o que a pessoa estava lendo. Se a pessoa estava trabalhando, você pode perguntar onde, que é where were you working, onde você estava trabalhando. Ou estudando, o que a pessoa estava estudando, what were you studying. Ou jogando, playing, what were you playing. Ou então, sleeping, onde você estava dormindo, where, né? Então, comendo o que você estava comendo, what were you eating? E assim por diante. Ok? Então, bom trabalho.